Então, para começar nosso bate-papo primeiro, eu vou trazer um pouquinho do contexto, né, do tema. Então, hoje, quando a gente fala de data-driven, já é algo que se tornou muito popular, todo mundo fala, né, todo mundo quer ser data-driven, e praticamente todas as empresas do mundo hoje querem guiar suas ações e estratégias, tanto da mais simples do dia a dia até as coisas mais complexas, por um norteador de dados. Só que antes de falar de data-driven e já guiar suas estratégias por dados, a gente precisa dar um passo atrás e entender onde que a gente vai encontrar essas evidências, né, esses dados que vão nos mostrar se a gente está no caminho certo ou errado. E para falar sobre esse tema, a gente trouxe a Fran, que é a diretora comercial aqui da Cortex, e a gente trouxe o Arthur da Asion também, que vai trazer sobre uns temas super interessantes de dados. E para começar o nosso papo, eu vou puxar primeiro a Fran, né? Então, Fran, hoje no mercado, como você percebe que está o nível de maturidade das organizações, né, nessa combinação entre dados externos e internos do negócio? Bom dia, Lucas. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Obrigada aí pelo convite. Lucas, é um assunto que eu gosto muito de falar, assim, porque até para não aparecer a arrogância, né? Quando a gente fala a maturidade é baixa, eu acho que o mercado ele tem muito culpa disso, assim, o quanto que é falado de fato sobre essa questão, porque quando a gente vai falar com as empresas sobre esse assunto, eu vejo que tem muita falta de conhecimento e medo da onde que os dados que são disponibilizados para a empresa para um terceiro vão parar, né? Então, veio muito forte essa questão da LGPD, então a importância de fato de uma empresa ela está conforme a legislação é um ponto muito relevante para trazer muito mais segurança e muito mais maturidade para as empresas que querem, de fato, usar seus dados internos para cruzar com dados externos, né? Então, quando a gente vem trazendo muito essa questão da importância de cruzar e organizar toda a estrutura de dados que a empresa já contém dentro de casa para conseguir replicar isso para o mercado, endereçar melhor o teu mercado potencial, a gente traz isso com muito embasamento, com muito conceito, com muita segurança para dentro dos nossos clientes, né? Então, assim, é muito relevante, é um ponto primordial para a gente ajudar os nossos clientes a conhecerem os próprios clientes deles. A partir do momento que tu consegue conhecer o cliente que ele é mais relevante para a tua carteira, isso em ticket médio, isso em produto, isso em faturamento, de fato, a gente consegue endereçar muito melhor para o mercado externo, identificando os padrões desses clientes, os padrões da minha carteira de cliente, para eu conseguir replicar isso para um pool de empresas que ainda não são os meus clientes, né? Então, é um fator muito importante, é uma premissa muito considerável para a gente quando a gente quer começar a entender melhor o nosso mercado, porém a gente precisa dar muita segurança e muito embasamento para as empresas, e aí elas vão conseguindo evoluir nessa maturidade de cruzamento de dados internos com dados externos. Não, perfeito. E até você já deu alguns exemplos agora, né? Mas as empresas que ainda estão num nível mais baixo, né, não estão num nível tão elevado de maturidade, qual Uhum. que é a principal dificuldade assim que eles têm para absorver isso na rotina do dia a dia do time, da cultura, para conseguir definir os seus KPIs de negócio, né? Uhum. Como que elas podem fazer isso? É, a principal, eu acho que o primeiro passo é o que a gente aqui de Cortex já vem fazendo, né? Que é criar muito essa camada de analytics em cima tanto dos dados internos quanto dos dados externos. Então, entendendo essa dificuldade do mercado, a gente faz toda essa interpretação desses dados, tanto do cliente quanto os dados que a gente captura de forma pública, numa plataforma de analytics. E essa plataforma de analytics a gente já consegue customizar com as visões, com os KPIs que a empresa já está acostumada a analisar. Então, além da gente fazer toda a organização, toda a estruturação, toda a higienização desses dados, a gente já faz toda a interpretação desses dados para apoiar as áreas de negócio. Então, eu consigo apoiar a área de vendas, eu consigo apoiar a área de marketing, eu consigo apoiar a área de customer experience, tudo com esse cruzamento dos dados e transformando isso em KPIs estratégicos que já são acompanhados pela companhia. E isso já tu muda o padrão de maturidade, né? Então,
Tu passa de um pool de dados desatualizados ou não higienizados, não estruturados, para uma plataforma onde tu consegue ter uma visão mais analítica mesmo. Não, perfeito. Até aproveitando uma coisa que eu esqueci de falar no começo, pessoal, quem for já querendo dúvida, tiver alguma pergunta, já vai mandando no chat, que daí no fim a gente vai reservar uns 20 minutos para responder todo o chat, as dúvidas do pessoal que está aqui, tá? Então, se já tiver dúvida, já manda no chat para não esquecer, que daí no final a gente vai pegar tudo e responder todo mundo, tá bom? Daí até aproveitando esse gancho do que a Fran falou, eu vou chamar o Arthur agora, porque assim, quando a gente fala dos dados, né, tem muitos lugares que geram esses dados, né, que você consegue consumir, e acho que a Asion consegue, assim, eu queria perguntar como que a Asion consegue utilizar esses dados sobre aplicações e sites, né, que são os principais geradores de dados para o negócio ali. E bem-vindo, Claro, Arthur. obrigado, bom dia, Franciele, bom dia a todos. Bom, quando a gente fala principalmente de ambientes mais virtuais, né, e-commerces, sites, enfim, a gente já se depara com alguns desafios. Primeiro, você precisa ter uma resiliência na sua aplicação para fazer sentido todo o seu plano de venda, né? Se no final do dia você quer vender bem, né, quer atender bem o seu consumidor, isso passa pela experiência dele na sua aplicação, isso passa pela velocidade com que você consegue entregar isso, isso passa pela vamos dizer assim, pela visualização de como é que as coisas estão andando, e nem sempre está só no time de marketing, né? O time de marketing é quase que um cliente das áreas de infraestrutura da empresa. E por que puxar a infraestrutura agora? Porque a Asm é justamente uma plataforma para que as aplicações rodem no Edge, né? Com resiliência, com baixa latência, todo o discurso digamos assim, de produtos da Asm. Mas como é que a gente faz a ligação desse mundo de melhorar as vendas com esse outro, né? Se a gente pegar, por exemplo, um e-commerce, né? O que na Asion a gente enxerga? Se você coloca uma aplicação numa plataforma de edge computing, os usuários vão acessar por vários pontos no mundo, vamos dizer assim, né? Falando de infraestrutura. Então, o que acontece é que o dado real do que está acontecendo com a sua aplicação, a experiência dos seus usuários também está espalhada. Você não pode confiar que só o que você está enxergando lá no seu data center, enfim, os dados que você tem lá dentro do seu sistema são suficientes para você entender o que está acontecendo. Você precisa enxergar também o que está acontecendo nas pontas, que é onde, de fato, os clientes estão passando, né? Estão passando por ali. Então, a Asium provê todo um set de produtos para ajudar na extração desses dados, né, e na entrega desses dados para sistemas de BI, para sistemas de observabilidade, de monitoramento, enfim. Legal. Se a gente já tem tudo isso, vamos supor, né, como é que a gente usa isso? Como é que a gente dá sentido aos dados? Então, vem muito ao encontro do que a Franciele já falou. A primeira preocupação é entender quais são os dados. O que você tem à disposição? Muitas empresas, muitas equipes, elas até não, às vezes não se dão conta de que elas têm muito valor agregado distribuído em informação, e se você arranjasse isso de uma determinada forma, botasse uma camada de inteligência, né, você poderia extrair um insight muito bom, tanto de segurança, quanto de, né, visão de negócio, quanto de oportunidades. Então, o que a gente estimula nesse caso é que, usando a plataforma da Asium, se explore os produtos de observabilidade, que nós temos data streaming, temos, enfim, o Edge Pulse, que é para monitoramento de usuário, e conecte isso numa plataforma para que você consiga usar os dados. Então, para dar um exemplo prático, a gente tem, por exemplo, geolocalização. É uma informação bastante interessante, né? Tem uma campanha que está rodando lá, que eu foquei numa determinada região do Brasil. Mas como é que você tem certeza que aquela campanha foi efetiva lá? Se você tem tráfego lá, você tem usuários acessando por lá de fato, né? Independente das campanhas de marketing, que a gente está olhando para o lado de infraestrutura, que se conecta diretamente, né? Então, quando você junta esses dois mundos, você consegue entregar respostas tanto para o time de vendas, marketing e tal, de inteligência de vendas, que é o papel da Cortex, quanto a sustentação para os times de infraestrutura que cuidam dos sistemas, para que eles estejam falando a mesma coisa, estejam validando se de fato toda a linha, desde a geração do dado até o uso dele com inteligência, seja feito.
Não, legal. Então, eu ia até perguntar, né, como que esses dados, eles iam impactar no negócio, mas acho que esse exemplo que você deu é muito bom, né? Então, porque você consegue mostrar que a tecnologia, ela vai validar que a campanha que você fez está impactando justamente no negócio, a estratégia que você decidiu, né? Então, seria um pouco Sim, disso? sim, certamente, certamente. É disso que a gente fala. Se a gente, Legal. se a gente separar um pouquinho as coisas para tentar entender todos os mundos, a gente tem, primeiro, o entendimento de onde é que você tem dados, né? Onde estão os dados. Então, na Asian, você tem já uma plataforma que te propicia isso, né? Você tem os dados de tudo que está acontecendo, você concentra isso, põe num sistema, enfim, como eu falei, e legal, você tem os dados. A segunda etapa é como é que você processa os dados, o que você descarta, o que não é interessante, o que você vai de fato olhar, como é que você vai arranjar isso. Aí talvez o pessoal se pergunte, tá, mas como assim arranjar? Vou dar um exemplo prático. Número de erros para um cliente é importante para vendas, né? É uma provocação aqui. Número de erros que acontece. Se esses erros acontecem, e aí vem o terceiro pilar, que é de observabilidade, que é a questão que leva à próxima questão, que é, se isso acontece, onde que isso está impactando? Ou para que parte do meu público, para que parte dos meus clientes isso está impactando? Então, isso você só vai conseguir evidenciar e ser data-driven se você se abastecer de dados fiéis ao que realmente está acontecendo. Então, quando você recebe uma ligação de um cliente, a experiência dele pode ter passado por inúmeros outros problemas, que se você tivesse de antemão, teria muito mais possibilidade, muito mais capacidade de avaliar. Então, índice de erros ao longo do tempo, índices de tempo de entrega, né? Quanto tempo está demorando alguma coisa a carregar para o cliente, o portfólio, o produto, o site, a aplicação, seja o que for, tudo isso se conecta lá no fim com inteligência de vendas. Porque você vai fazer todo o seu trabalho, vai sustentar toda a sua empresa para que você consiga um sucesso do cliente lá. Para ter certeza disso, de novo, extração dos dados. Então, o impacto é, quem conhece e usa os dados que tem, obviamente, tem mais clareza sobre as decisões que precisa tomar. Você consegue se sustentar de uma maneira muito mais direta, vamos dizer assim. Você sai um pouquinho do insight, daquele negócio do gut, né? Não, eu acho que está ruim ali, né? Acho que eu preciso crescer, acho que... Bom, se você vê que uma campanha aumenta 200% dos acessos, você tem um ótimo número para começar a trabalhar em capacidade, por exemplo, tanto de venda, quanto de logística, quanto do que for que você venda. Então, fazendo um wrap-up disso, saber os dados, coletar os dados, processar os dados e, finalmente, aplicar a camada de negócio. É o pessoal que vem literalmente muito, muito aliado aqui a Cortex Fax, né? De estratégia, de objetivos, para validar se o que foi planejado no passado está de fato acontecendo. Isso é um bom caminho, eu diria. Não, legal, perfeito. E você acha que as empresas Posso? hoje... Ah, desculpa, pode completar, Fran. Não, eu acho que eu não queria perder esse link do Luiz, acho que foi muito Sim. importante, até complementando a minha resposta, né? Então, o quão é importante a gente conseguir interpretar esses dados internos para conseguir apoiar na tomada de decisão. E um ponto muito relevante que a gente vem conversando muito com os nossos clientes é sobre tanto a medição de ROI, né? Então, eu estou fazendo um investimento em mídia naquela região e tal. Então, se eu vi que eu tenho alcance, eu tenho retorno de 200%, quão que é legal eu reproduzir para o mesmo pool de empresas que estão naquela região, que eu consegui atingir, onde que tem no Brasil, né, ou globalmente falando, essas mesmas características dessas empresas para eu poder replicar essa mesma ação que eu estou fazendo. E aí trabalhar até de forma preventiva. Então, esse mesmo dado que o Luiz está falando, né, essa mesma análise, ela abastece a empresa de novo de uma forma 360. A gente, obviamente, que vendas acaba sendo o resultado ali para a gente medir o ROI, mas a gente consegue com isso abastecer marketing, abastecer toda uma camada antes disso para dar suporte e direcionamento para a empresa. Não, Muito legal. legal. Muito bom, Fran. E até aproveitando esse gancho, voltando rapidinho para o Arthur, você acha que hoje as empresas elas já conseguem perceber esse impacto de performance em site e aplicação como resultado de negócio, né? Eles já olham esses números? Talvez o pessoal aqui já saiba a resposta, mas eu vou falar uma palavrinha mágica do mundo de vendas: SEO, né? Então, assim, se o seu site é lento,
Se você tem problemas de indexação, se você tem problemas de tecnologia, vamos falar assim, né? Se você tem qualquer problema de tecnologia, o mercado já virou para um mundo totalmente voltado a data-driven. O Google não vai lhe perdoar se o seu site ficar ruim. Não tem o que você pague para ele. Você pode pagar mais dinheiro em ads, por exemplo, para sustentar uma campanha, mas não sustenta a experiência do usuário. No final, o que importa mesmo é quando a pessoa decidiu comprar, né? Ela entrou no seu site, viu que ela veio com um problema normalmente, né? Ou com uma necessidade, ela viu o que tinha dentro do seu portfólio, ela entendeu, ela teve uma boa experiência, não ficou travada, né? Não ficou lento, enfim, e chegou no fim e decidiu, poxa, legal, resolveu o meu problema, comprei. Isso é conversão. Então, acho que uma palavrinha que deve girar bastante pelos times de vendas aí, cara, como é que eu aumento minha conversão do meu funil, né? Eu tenho um monte de leads, eu tenho um monte de customers, enfim, só que chega lá no final, na hora dele comprar, ou no meio da jornada, ele não conseguiu, não vira, né? Não transforma todo aquele investimento de infraestrutura, de pessoas, de lógica, de marketing em conversão. Então, o data-driven, ele vem, falando em outras palavras, né? O entendimento, extração, consumo, processamento de dados, ele vem para cumprir um papel de tapar esse buraco. Porque muitas vezes você pode criar uma divisão na empresa, né? O time de marketing fala assim, nossa, não estou vendendo porque o sistema está lento. Aí talvez o pessoal de infraestrutura assim, não, mas o sistema está lento porque a gente não investe. Aí vai para o finance, né? Ah, mas a gente não investe porque a gente não vende. E é um círculo que não é legal para ninguém, né? Então, você medir lá das academias de administração, né? A gente não pode melhorar o que não pode medir. Então, você olhar para os dados, medir isso, é o primeiro passo para você ter noção de onde é que você está. Você está realmente ruim? É realmente lentidão do sistema? Se é de lentidão do sistema, é onde? Como que isso afeta? Então, em termos práticos, se você tem uma taxa de 10% de erro em tudo que acontece em uma aplicação, cara, o que eu posso dizer? Você, obviamente, está afetando a sua conversão. Não de maneira direta, mas de uma maneira extremamente ligada. Então, quando todo mundo consegue enxergar essas duas faces da entrega de uma solução como um todo, né, fica mais claro, fica mais tranquilo você conversar com os times e falar, nossa, puxa, a gente teve, realmente, isso aqui foi uma queda que deu no provedor, ou seja lá o que for, na nossa infraestrutura, e tudo bem, e segue dali. E você trabalha para fazer, sei lá, adotar medidas dentro da empresa que permitam que você consiga, por exemplo, se proteger contra isso no futuro, ou então se preparar de uma outra forma, ou mudar aquele sistema, ou mudar aquela lógica de venda, ou fazer uma campanha mais, vamos dizer assim, mais linear e menos de pico. Bom, se a gente falar, por exemplo, de Black Friday, imagina o que rola na cabeça das empresas, né? Como é que eu garanto que eu vou ter uma boa conversão? Como é que eu tenho certeza que eu estou usando a inteligência de venda correta? Passa pela análise dos sistemas. Então, a Asian vem se conectar nesse ponto, mas é talvez um dos, né? E não todos. Tem que analisar um contexto em geral. Não, perfeito. E até puxando agora um pouco da Fran, a Fran começou, você já deu um comentário sobre o ROI, né? Você puxou alguns pontos. Como que você acha que a gente consegue aproveitar esses dados de sites e aplicações no resultado de vendas, né? Você trouxe alguns exemplos de ROI, mas tem alguns outros também para trazer nos resultados de venda? Sim, com certeza. É porque o ROI ele acaba sendo o indicador que nos ajuda a manter esse ecossistema, e como o Luiz comentou, né? A gente consegue ganhar argumentação com finance e aí abastecer todas essas outras áreas. Acaba sendo... A gente é muito medido por isso, né? Mas a questão principal dessas métricas é, quando a gente faz uma campanha, a gente tem um planejamento do tipo de empresa, o tipo de público-alvo que a gente quer atingir, né? Que a gente quer abordar, que a gente quer trazer para o nosso site, que a gente quer se comunicar. E como que eu consigo ver isso, né? Então, tudo bem, eu vejo que eu tenho ali um alcance, eu tive uma conversão de tanto, mas qual que é o perfil dessas empresas que eu estou falando de fato? É um perfil novo? É um perfil que eu já estou acostumado a falar? Eu preciso fazer ajustes de comunicação? Eu preciso fazer ajustes de produto? Então, a gente consegue, além disso, se comunicar muito melhor com as pessoas que estão nos procurando, né? E aí, evoluir em linhas de produto, evoluindo em expansão de mercado.
e identificando vácuos de atuação que, às vezes, por eu não atender aquele mercado que eu estou acostumado a falar, né, que está dentro da minha carteira, eu não identifico que eu tenho essas possibilidades, né? Então, trazendo, ainda complementando dessa questão do ROI, eu conseguir evoluir em linha de produto, evoluir melhor na minha comunicação com um tipo de empresa que realmente está me procurando e replicar isso para o mercado. E isso seja Brasil, nível Brasil, ou agora eu quero expandir para a Latam, como que eu posso ir para uma outra região com muito mais embasamento, com métricas muito mais consolidadas, né? Então, se eu sei que no Brasil eu consigo ter esta análise aqui, eu consigo ter esta conversão, quantas empresas fora do Brasil eu conseguiria também me comunicar e atingir esse meu percentual? Então, tu consegue fazer todo um planejamento de expansão com muita mais solidez. Isso eu estou falando aqui por cima, apoiando muito mais a área de marketing, né, e a área de vendas. Mas, de novo, todas as áreas, elas elas têm reflexos disso, né? A área de finance tem reflexo, a área de customer experience tem reflexo. Quantas pessoas eu preciso alocar, de fato, para eu montar nessa minha estrutura de expansão? Com essa ação, com quantos clientes aplicando a minha taxa de conversão hoje já trabalhada na empresa, com quantos clientes eu vou conseguir converter de novos? Para eu converter novos, se eu convertendo esses novos clientes, quem que eu preciso ter? Qual a estrutura que eu preciso ter aqui para apoiar esses clientes? Então, tu vai com muito mais embasamento na hora de defender um plano e na hora também de olhar para fora, para uma região que tu tem necessidade de expandir. Não, legal, muito bom. E quando a gente fala assim, a gente falou de alguns assuntos já, né? Então, tanto a Amazon quanto a Cortex, a gente trabalha com tecnologia de ponta. Então, a gente fala de edge computing, a gente fala de cloud, inteligência artificial, observabilidade. A gente fala vários termos que às vezes não são tão conhecidos por muitas pessoas, mas e são muitos termos novos que vão aparecendo, né? O que essas empresas precisam para implementar soluções como de inteligência de vendas, de observabilidade? É um processo muito difícil. Acho que eu queria trazer primeiro para o Arthur e depois para a Franca. Acho que os dois conseguem responder, né, essa pergunta. Então, é um processo difícil trazer ferramentas desse cenário para a empresa? Legal. Então, o que eu posso dizer, vamos dizer assim, a gente tem alguns pontos claros que tem de diferença, por exemplo, de como que funciona a Cortex para a Asion. A Asion é uma plataforma, então você coloca seu site. O que a gente tem de ferramental para isso, né? A gente tem uma facilidade de ter produtos que extraem os dados para ti e deixam prontos para você usar em outro lugar, né? Ou pode ser na Cortex, pode ser num sistema seu que apoia a Cortex, pode ser nos dois, pode ser em um terceiro. Então, como os assuntos têm muita ligação aqui, eu vou dar um exemplo bem prático de um assunto que não veio aqui, mas que atualmente ele está bastante em voga, vamos dizer assim, está bastante quente. Segurança, né? Quem não conhece uma empresa que não teve um impacto absurdo no seu planejamento de vendas, de branding, enfim, no impacto que teve negativo em função de um cyberataque, em função de um vazamento de dados, em função de seja lá o que for. O gancho que eu quero puxar aqui é, associado ao que a Franciele falou, tudo se conecta. No final, tudo é inteligência de vendas. A sua empresa funciona para ter inteligência para vender, vamos dizer assim. Como é que a Asion se conecta aí e quão difícil é isso? Você tem que escolher as ferramentas corretas. Você tem que escolher algo que dê sustentação para aquilo que é bom para o seu negócio, né? Você não, assim, sendo bem franco assim no mercado, você não pode usar uma coisa que você não entende. Você não pode pagar por um valor que você não vê, né? Então, como é que a gente compra isso? Como é que a gente escolhe isso? Você tem que ver as capacidades, aonde que você consegue chegar com elas. O que a Asam proporciona? O que a gente proporciona é uma série de vantagens para quem coloca uma aplicação na nossa plataforma, de ter a resiliência, de ter segurança, de ter ferramental de automação, de fazer tudo isso se sustentar de uma maneira bastante coesa, coerente, com tecnologia de ponta, como você falou, de computing, dando possibilidades N, não só de aplicar lógicas, né, na aplicação, por exemplo, de, nossa, eu quero fazer a entrega de uma imagem, vou dar um exemplo bem prático aqui, eu quero entregar uma imagem de um banner diferente em uma determinada região. E eu não sei como fazer isso. A Asion sabe. Se você coloca a sua aplicação lá, conversa conosco,
A gente tem mecanismos de habilitar certas coisas nas vendas também. Na parte tecnológica de entrega, claro, né? Porque depois a inteligência vai vir, por exemplo, adequando persona, né? Campanhas, esse tipo de coisa. Mas você precisa fundamentar, você vai ter a inteligência para poder criar um plano de ação, de configuração, de entrega, de ajuste, de aplicação, de times, de discurso, seja o que for. Então, você tem que escolher de preferência, uma ferramenta ou um set de ferramentas e serviços que fechem um ciclo completo. Ou seja, aquilo que você faz, né, tanto, por exemplo, na Asium, junto com a Cortex, ela retroalimente esse sistema para que você consiga ajustar ali mesmo e não tem que recorrer a um terceiro ponto, ou então, poxa, botei a aplicação na Asium, só que agora vou ter que ter um monte de coisa mudada que eu vou contratar uma outra solução porque eu preciso desse detalhe. Isso normalmente é bastante ruim em ROI, principalmente, que você acaba se desviando um pouco de um ciclo virtuoso, vamos dizer assim. Mas por que eu falei isso? Porque quando você coloca uma aplicação na Asium, você já vai entregar com baixa latência, você tem capacidades de cache, tem capacidades de rodar coisas serverless para sustentar tudo isso. E o melhor, na mesma plataforma, você tem o Data Streaming, que é o produto que extrai os dados de acesso e te dá o insumo para trabalhar com observabilidade. E aí, como é que a gente conecta a observabilidade? Você vai ter um sistema, N sistemas, enfim, o que for melhor para você, para observar isso. E só para dar uma nuance aqui sobre o que o termo observabilidade representa, pelo menos na visão da Asium, ele trata de um mindset, não de monitorar. Eu não quero só ficar olhando para uma TV, tem um monte de pessoas do comercial numa sala de reunião olhando para uma TV que tem números fazendo assim. Aquilo tem que gerar algum movimento na empresa, aquilo tem que significar algo. Então, que se liga ainda com aquela questão de como eu sei quais são os KPIs certos para mim, né? Então, para fazer isso, né, a Asium tem expertise, né, para ajudar a construir essas coisas, a gente consegue ajudar. A gente tem os produtos. Se você quiser monitorar, por exemplo, nossa, quanto tempo está demorando para minha página web, seja lá o que for, carregar efetivamente no browser do usuário, a gente tem um produto chamado EdPulse para isso, que vai te dar uma linha, vai te dar um insumo que, olha só que legal você ver durante uma campanha, você vê assim, nossa, o tempo de carregamento está super baixo aqui, a campanha está indo bem, opa, subiu, olha a conversão caindo. Onde é que eu tenho que agir? Não fica mais fácil? Não fica mais fácil você saber para onde é que tem que correr? Eu não vou correr para o time de marketing. A campanha talvez está tudo certo. Eu tenho que correr para o time de infraestrutura para entender o que aconteceu. Enfim, caiu o link. Cara, é do mercado, né? Você pode acontecer qualquer coisa. Então, tem o Data Streaming, tem o EdPulse, tem tudo isso, e tem mais o potencial, perdão, o potencial da plataforma de ajudar a agir sobre isso. Um outro exemplo prático de como, que a gente está falando aqui do como implementar, né? Então, vamos supor que você botou sua aplicação, fez uma campanha, está tudo certo, indo maravilhosamente, você nunca vendeu tão bem na vida. E vem uma pessoa ou um grupo malicioso e começa a atacar a sua aplicação até derrubar ela, no meio desse sucesso todo. Quais são os danos que você tem? Você tem o dano de todo mundo que estava comprando naquele momento, ou que estava navegando, tendo aquela jornada, se frustrar, e todo mundo sabe que uma pessoa frustrada demora muito mais para chegar do que uma pessoa que não conhece, para voltar, né? Nossa, caramba, né? Enfim, nesse sentido. E tem uma outra coisa, esse impacto não volta mais, né? Você já teve, então você vai ter que ter um esforço extra para recuperar tanto a confiança do usuário, quanto a confiança da própria empresa sobre que os seus sistemas e a sua lógica de negócio se protege contra esse tipo de ameaça, e talvez gere até uma discussão assim, poxa, será que a gente está fazendo certo? Um KPI bom, ele ajuda a responder esse tipo de pergunta. Eu estou fazendo certo? A minha configuração está certa? E eu não estou falando de uma questão de nível tático gerencial, estou falando de uma questão operacional. Estou fazendo certo, por exemplo, se eu sei, por uma ferramenta de dados como a da Asium, que um ataque está sendo gerado a partir de um determinado país, e eu posso ir na Asium e dizer assim, bloqueia esse ataque que eu sei que está vindo daqui, bloqueia, acabou. Você tem a observabilidade, você ainda tem a inteligência de vendas correndo porque ela está sustentando toda a lógica do porquê daquilo estar configurado daquela forma, e você tem ferramental para retroalimentar a sua lógica e ajustar ela durante a sua execução.
Você garante que tudo chega lá. Mas de onde é que sai isso? Não é porque eu acho que estou sendo atacado. É porque eu tenho uma informação data-driven que me diz, olha, eu tenho um ataque que está vindo 30% de tal país, 40% de tal IP, 40%, né? Que, cara, isso é um ataque, eu não quero deixar meu negócio impactar. Você, com alguns cliques, vai na plataforma e se protege. Então, para implementar, é isso. Você tem que ter uma plataforma. A Asion é uma, né? Que a gente... Sou suspeito para falar aqui, né? Enfim. E, em seguida, você consegue trabalhar com o outro lado do ciclo, que é, né, a parte de inteligência, mas daí eu vou abrir para a Franciele, que tem muito mais propriedade para falar do que eu. Não, legal. E até vou pegar um gancho onde tu parasse ali falando do data streaming. Ali já seria um primeiro passo, né, para a gente aplicar inteligência de vendas, quando a gente extrai esses dados da plataforma. Então, eu vejo sempre duas grandes frentes para iniciar a utilizar, de fato, no dia a dia, culturalmente, essa parte da inteligência de vendas, inteligência de mercado. Isso tem que estar sempre muito alinhado com a tua estratégia de negócio, né? Então, aqui no caso da Asian, né, se eu vou extrair essas informações, é porque eu quero conhecer um pouco mais dos clientes, dos meus clientes, né? Antes de conseguir trazer isso para o mercado externo. Então, usando isso como premissa, eu quero conhecer esses clientes porque está trazendo um resultado legal. Então, a gente consegue exportar essas informações internas, enriquecer, higienizar, estruturar essas informações de uma forma que eu comece a montar padrões. Quando eu falo montar padrão, eu falo, qual que é o tamanho dessa empresa? Qual que é o faturamento presumido, o número de funcionários? Quais são os quinais, né? O nível de atividade econômica, onde que elas estão localizadas? Se tem filial, se não tem filial. Então, eu começo a montar padrões. Isso a gente clusteriza, de fato, e a tua base de dados, e eu posso fazer isso por campanha, não preciso fazer isso, eu quero ver a estrutura como um todo. Não, eu quero analisar como que foi a minha campanha do Black Friday, por exemplo, para identificar com o meu histórico se eu estou trazendo empresas que têm um perfil novo ou se eu ainda continuo me comunicando com as mesmas empresas. Então, esse seria um início. E não é que a estratégia ela não pode mudar, né? Ela pode mudar e ela deve mudar. Então, num Black Friday, por exemplo, eu quero entender esse padrão. Agora, utilizando essas informações como premissa, ou utilizando os clientes que já têm um acesso recorrente no meu site, onde que eu consigo replicar esses padrões numa base de dados, né? Considerando que o Brasil tem mais de 19 milhões de empresas ativas, quanto que é o meu market share aqui, né? E aqui eu já estou falando em novos clientes, então é uma outra estratégia. E essas estratégias, elas também podem andar paralelo, né? Marketing pode startar uma estratégia, vendas com a parte de prospecção pode também startar outra estratégia. E aí o segundo passo é, ok, eu tenho um embasamento, eu identifiquei o padrão, agora eu quero me comunicar com essas empresas. E aí eu já vou conseguindo fundamentar melhor o meu script, porque eu já sei o perfil da empresa que eu estou falando. Eu sei se é uma empresa pequena, eu consigo direcionar um produto com um ticket um pouco mais baixo. Se é uma empresa maior, que já tem N filiais, eu já consigo pensar numa estratégia com um pacote mais agressivo, por exemplo, com um plano mais agressivo, e eu vou direcionando, entregando isso na mão dos meus sales devs, que fazem a prospecção, de uma forma muito mais amarrada. E ali eu já começo a ver a taxa de conversão melhorando. E na hora que for chegar para vendas, eu consigo também, não só, né, falando do dado bruto, essa é a empresa, essa é a persona, esse aqui é o interesse dele. Mas eu consigo também ver isso de uma forma muito, muito estratégica, né? Então, o quanto que eu posso chegar de ticket médio com essa empresa, por exemplo, analisando o meu histórico de conversão, que tipo de produto que geralmente ela consegue consumir, e isso eu vou montando um forecast muito mais embasado também. Então, a gente consegue aplicar camadas de predição em cima disso, a gente consegue identificar até o quanto que a gente está conseguindo explorar o tipo de empresa que a gente está falando, o potencial que ela tem versus o quanto eu estou convertendo disso, se ela tem um potencial de comprar um plano smart, vamos supor, por que eu estou vendendo um plano menor para ela? Né? E aí a gente consegue, o gestor de vendas, ele consegue ter muito mais
direcionamento e mais insumos para argumentar com o seu time sobre isso também. Então, o passo a passo, assim, né, fazendo um recap, identifica a tua estratégia. Minha estratégia é conhecer melhor o meu público, para eu conseguir montar, identificar esses padrões e replicar isso numa base de dados externas, aberta. Identificar qual que é o meu potencial de conversão em cima dessa base, já trazendo as taxas de conversão que hoje a empresa trabalha. O meu potencial de conversão em produto, direcionar o meu time de vendas em cima dos produtos que eles devem trabalhar e oferecer em cima daquele pool de empresas e replicar isso num forecast muito mais consolidado, né? Então, aqui eu consigo amarrar todo esse ciclo. E lembrando que esse ciclo ele é vivo. Vai entrando novas empresas no meu funil. O meu cachorro, desculpa, gente. Vai entrando novas empresas no meu funil. E aí vai mudando toda essa perfilação que eu estou falando, né? Não é só uma... E isso a gente pode fazer uma integração com o sistema da Asian, por exemplo, para conseguir pegar esses dados da forma mais viva que a gente conseguir. Não, perfeito. Acho que assim, na fala de vocês dois já deu para pescar vários diferenciais que as empresas vão ter aplicando isso dentro de casa. Mas até para aterrissar melhor, eu queria perguntar, né, assim, uma empresa que tem aplicado esses conceitos, qual que são os principais diferenciais que elas ganham dos seus concorrentes que não aplicariam isso, né? Até começando pelo Arthur, acho essa pergunta também. Tá bem. O que eu posso falar da experiência que a gente tem de contato com os nossos clientes, né? Eu, como manager da parte dos arquitetos, a gente trabalha muito junto com os times que tem a ver com vendas, tem a ver com conversão. Apesar da nossa fala ser direta com times de DevOps, né? De times de infraestrutura, que sustentam as aplicações. Mas sempre existe esse elo, né? Então, o que a gente acaba entendendo? As decisões de quem tem dados são mais rápidas. A gente não garante que sejam as melhores, né? Ter dados não implica que você vai tomar a decisão correta naquela situação. Depende de contexto. E aí vem a Cortex com dados externos, né? Por exemplo, analisar mercado e tal, e vai lhe ajudar a ter mais insumo. A decisão é sempre do cliente. Ele leva o negócio para onde ele quer. Então, a gente não pode ser arrogante ao ponto de dizer que eu vou dizer o que é certo para o cliente enquanto Asian, né? Você deveria fazer assim. Não é assim que funciona. Quem conhece do negócio é ele. O cliente conhece do negócio. A gente sustenta, né? Então, acho que isso é algo bastante importante para ficar claro, porque, assim, eu particularmente acredito que não existe receitas de bolo, né, que sirvam para todo mundo. Então, a gente não pode ficar naquele mundo assim, nossa, vou seguir aqui, se eu vou lá, boto o data streaming, daí eu pego esse KPI que eu peguei lá de um site e legal, agora vou ter sucesso. Não é assim que funciona, infelizmente, né? Trazendo um discurso um pouquinho triste aqui, talvez, para alguns, mas eu duvido que ninguém tenha se perguntado se teria como fazer isso, pelo menos alguma vez na vida. Então, o que eu entendo de diferencial é que quando você tem dado, de fato, organizado, bem fundamentado, você tem uma diferença principal: velocidade. Quando a gente está hoje num mercado onde você sai de, por exemplo, de X empresas em função da pandemia, principalmente no mercado virtual, né? Você vê uma explosão de boas ideias, e eu não estou falando de todo mundo, uma explosão de boas ideias. Concorrência naturalmente cresce junto, de forma diretamente proporcional. Então, nem sempre a melhor ideia é a que tem sucesso. Talvez é a ideia que consegue ser mais eficaz e eficiente, ou melhor, efetiva, que é a ideia boa o suficiente no tempo correto. Pode ser que uma ideia fantástica demore muito tempo e ela passe, né? Aquela oportunidade do mercado, aquela brecha se foi. E você, cara, tem um produto excelente que seria, nossa, maravilhoso há 5 anos atrás. E a gente vê isso acontecer, às vezes. Então, o que eu posso dizer sobre dados, sem medo de estar encantando as pessoas de uma maneira errada, é: você ganha velocidade. Absurdamente. Você fica mais veloz. Talvez que o seu concorrente, porque ele pode ter outros mecanismos de medição, mas quanto melhor você tem a visão do seu tabuleiro, mais fácil é de você decidir a próxima e a próxima e a próxima jogada e ir ajustando a sua estratégia. Em termos práticos, significa
Se eu sei que eu tenho corriqueiramente problemas de sistema, falando de Aswan, né? Em determinados horários, né? Em determinadas regiões, eu sei que eu preciso atuar lá. Eu não preciso parar para pedir para alguém, para investigar o que está acontecendo, né? Aquele papo de interno de empresa assim, nossa, tivemos um problema, o que está acontecendo? Aí as pessoas saem, vão buscar o que aconteceu. Não, se você tem a reliability em dados, você já sabe de antemão, pelo menos de uma maneira inicial, para onde você tem que direcionar o seu esforço. Então, isso não é nada novo, mas eu só estou trazendo aqui dessa forma bastante direta, para que não se fique uma ideia de que, nossa, observabilidade resolve. Não, observabilidade é uma ferramenta, como qualquer gestor. O gestor é uma ferramenta dentro da empresa de direção, seja o nível que ele tiver. Então, de novo, né, reforçando o argumento, os dados data-driven te dá velocidade. Cabe a você escolher as melhores maneiras de usar essa velocidade. Acho que essa é a minha mensagem. Legal, muito bom. Fazendo já esse gancho, né? Eu acho que o Arthur acabou falando muito até por mim, né? O que eu estava pensando aqui também desse lado. E daí, só trazendo esse gancho, pensando que uma empresa que adota, né, esses processos, essas ferramentas, e uma empresa que não adota isso, eu vejo muito o ganho de conseguir fazer mais com menos. Porque ao invés de eu pegar aquele pool de empresas, né, e começar a direcionar para o meu time, ó, agora vamos fazer essa prospecção, tu não consegue, tu baixa a tua taxa de conversão, porque tu não consegue falar com o público que tem interesse no teu produto de fato. Então, a empresa ela acaba gastando muito mais e convertendo menos. Já quando tem essa adoção dessa plataforma, de uma cultura muito mais data-driven, tu consegue fazer, otimizar os teus recursos e converter muito mais, né? Então, e quando eu falo em converter, eu não estou falando só da questão, é o custo porque eu tenho que contratar 20 pessoas ao invés de contratar 5. Não, é o custo de tu chegar primeiro naquele teu cliente e o concorrente não chegar. Então, assim, e tu não vai saber, né? Quando tu chegar lá, tu vai ter que brigar para tirar o teu concorrente ao invés de tu ser o primeiro a chegar. Então, não estou nem falando custo de pessoas, custo de ferramenta, não isso. É o custo de tu chegar primeiro na empresa que tu vai ter muito mais oportunidade, muito mais chance de conversão, de conhecer o teu produto, de falar da tua empresa, de falar da tua marca. Então, essa aqui seria a minha mensagem também, referente a isso. Não, legal, perfeito. A gente está chegando aqui mais no final do nosso papo. Eu queria só relembrar, pessoal, se tiverem alguma dúvida, mandem no chat, que agora a gente vai fazer só algumas considerações finais e já ia abrir para perguntas. Então, quem tem algum ponto que quer que os palestrantes respondam, já manda agora no chat. E aproveitando também um pedido, a gente vai mandar um link para vocês responderem sobre o que acharam do evento, para a gente sempre ir melhorando para os próximos. Então, a gente vai mandar agora no chat. Eu peço que vocês já vão respondendo também, enquanto a gente vai finalizando aqui o nosso bate-papo. Então, até começando pelo Arthur, criar umas considerações finais aí, algumas dicas, alguns pontos para a gente fechar o nosso meetup. Claro, claro. Excelente o complemento da Franciele sobre o que eu falei ali da velocidade, porque existe algo implícito chamado custo de oportunidade, né? Você chegar antes, bom, quem leu, sei lá, a Estratégia do Oceano Azul sabe bem do que eu estou falando, né? Então, você não ter concorrência é um fator bastante interessante, e hoje velocidade é o que liga isso, né? Mas sobre dicas em geral, assim, que eu poderia dizer não... Sempre quando a gente analisa um projeto, uma campanha, uma necessidade, a escolha das ferramentas é muito importante. Eu estou dizendo aqui, né, como Asio, que eu tenho uma ferramenta excelente para fazer esse tipo de entrega, né? Mas assim, entenda, né? Tente entender o que está girando sobre o seu projeto para que você possa usar os recursos mais adequados. E conte, né, com empresas especializadas para isso. A gente conhece, por exemplo, a Cortex, que tem vários cases de uso, né? Tem muito conhecimento que ajuda a abrir um leque na cabeça de ações e tal. E no lado da Asio, a gente também abre um leque de como sustentar isso de forma técnica, né? Falando de sistemas ali.
Então, uma das dicas é essa, e a outra é, para quem quiser, claro, um convite aqui, né, como dica final, acompanhe, né, o que está sendo publicado. A gente sempre entrega algum conteúdo novo aí no nosso blog, por exemplo, falando da Asian, depois eu deixo para você falar também, Franciele. Mas no blog da Asian a gente sempre está falando sobre conteúdo de como proteger uma aplicação, de como lidar com observabilidade. Tem até alguns links aqui no chat que o pessoal já passou sobre isso, né? Então, assim, fiquem à vontade para interagir conosco em redes sociais, tal, fazer perguntas. A gente adora esse movimento aí de entender o que está acontecendo com o pessoal e tentar ajudar da maneira que a gente puder nisso. Perfeito. E daí, Fran, também, se quiser já fazer algumas considerações finais, a gente tem uma pergunta aqui já no chat, mas a gente responde depois de fechar as considerações. Tá bom, não, legal. Acho que a minha consideração, a minha sugestão, na verdade, que eu vejo quando a gente vai conversar com algumas empresas, né, e aí eu acho que no começo que veio toda essa era da transformação digital, falava muito em Big Data, a gente acabou tornando algo muito complexo, né? Essa solução são para empresas de grande porte, são para empresas que têm uma maturidade muito maior. E não, exatamente o Luiz trouxe esse ponto aqui, né? Que a concorrência ela vem crescendo conforme a gente vai vindo para o mercado, vem sempre nascendo alguém com uma estratégia complementar ou para atender um vácuo que aquela empresa anterior estava, né? E hoje a gente conseguiu simplificar muito isso, porque até olhando num aspecto social, a gente vê o quanto que a gente trazendo ferramentas que são fáceis de consumir para as empresas, elas conseguem atingir ali o seu objetivo, contratar mais pessoas, vender mais. Então, a minha sugestão olhando para isso é todo mundo pode começar de alguma forma e se adaptar a isso ao momento da sua empresa, né? Então, eu preciso trazer agora uma ferramenta que olhe o meu histórico, que traga modelo de predição e que me dê um direcionamento de forecast? Não precisa. Mas o quanto que tu já vai ter de mudança se tu começar a só entender um pouquinho do teu cliente? O quanto que tu tem de possibilidades para expandir a tua base? Então, entenda o teu momento, né? Entenda o momento da tua empresa, entenda a tua estratégia, entenda a tua estrutura, né? E aí sempre, e a Cortex também pode te direcionar muito nisso, sempre quando for trazer esse aqui é meu momento, essa é a minha estratégia, essa é a minha estrutura, por onde que eu posso começar? Tu sempre vai poder começar, tu tem que começar, né? Então o começo ele é o start de tudo. Não fique com medo de conhecer as possibilidades que tem para tua empresa, porque de pouquinho em pouquinho tu vai trazendo mais inteligência para tua empresa, tu vai dando mais insumos para os teus profissionais, e aí essa evolução ela vai acontecendo de forma fluida. Agora eu venho com esse outro módulo, agora eu vou conseguir analisar meu mercado externo, agora eu quero expandir para outro estado, para outro país. E de pouquinho em pouquinho a gente vai montando de forma muito customizada, né? Porque essa questão de receita de bolo, como o Luiz comentou, não existe. Cada um tem o seu produto, cada um tem o seu objetivo e a gente consegue sim trazer isso de uma forma muito customizada para a tua empresa e entendendo esse teu momento, te apoiando nessa evolução de trazer muito mais analytics para o teu dia a dia. E isso deixa os profissionais muito mais motivados, assim, eu só vejo ganhos em a gente começar pequeno, mas começar para tu entender até às vezes tu não entende nem como que tá a tua posição no mercado, né? Então, nossa, meu market share de 2%. Não é. Para aquele produto específico, a gente conseguiu analisar que tipo tá em 15%. Então, procure o assunto, procure mais sobre esse conteúdo, sobre esse assunto. E a mesma coisa que o Luiz comentou, é super importante ter um parceiro de segurança que te traga essa segurança, que te traga esse embasamento nesse momento, que aí tu vai se sentir muito mais confortável em todo esse processo. Perfeito, muito bom.
E até agora, para fechar, então, tem uma pergunta aqui no chat para aproveitar esses minutos finais, e eu acho que ela é muito interessante. Ela conecta com muitas coisas que o Luiz trouxe também. Então, a pergunta é como que um UX Researcher pode requerer ajuda dessas áreas, né? Então, se a gente acredita que essa relação com o UX e o que a gente falou aqui existe, né? E eu acho que os pontos que você trouxe de alguma falha no momento de compra, um erro que deu no site, conversa totalmente, né, com o UX, porque é o cara que vai analisar onde pode estar falhando aquele ciclo, né? Uhum. Daí, se você quiser complementar agora numa resposta para a Claro, Andrea. claro. Claro. Obrigado pela pergunta, André. Bastante interessante, né? É uma pessoa. Vejam só como é que funciona a movimentação do data-driven, né? Ao perceber que algumas informações existem, você gera outras dúvidas, né? Poxa, será que um UX Researcher consegue ajudar? Olha que legal. Gera uma sinergia automática, né? O conhecimento, ele leva a perguntas. Normalmente não é a resposta, ele leva a novas perguntas, né? Novas coisas. Então, isso é uma mentalidade de observabilidade. Como é que eu afeto o que eu estou observando? Tem muito a ver com isso. Então, voltando para a pergunta, ou melhor, entrando na pergunta dela, como é que um UX Researcher pode ajudar? Se você está falando de uma aplicação, eu vou supor aqui web, né? E você desenha essa aplicação para ela ser legal, para ela ser bonita, para ela ter imagens, para ela encantar o usuário, vou fazer duas perguntas. Quanto tempo demora para essa imagem linda carregar para um cara que está num 3G em uma cidade lá do Nordeste? Eu não estou assumindo aqui que você tem uma campanha lá. A minha pergunta é simples. Uma pergunta leva a outra, né? São what ifs, né? E se... Quanto tempo demora? Será que demora 2 segundos? 2 segundos, quando você vai comprar alguma coisa, você pega o seu celular, você e o UX, você e André, você pega o celular, vai comprar alguma coisa, demora 2 segundos para carregar a imagem de um produto. Não é ruim? Você, como UX Researcher, tem a base que explica isso, o que tem que se fazer, quais são as limitações e tal. Como é que isso se conecta com tudo isso que a gente está falando? O UX, ele é uma das ferramentas, né, um dos agentes que modificam o valor, tanto de conversão, quanto de efetividade de sistemas. Como é que você mede isso na jornada? Para isso tem várias técnicas, tem funil, você pode ter na sua aplicação, né, quantas pessoas chegaram até o carrinho, quantas pessoas compraram, quantas pessoas abandonaram o carrinho com produtos, quantas pessoas criaram uma lista e eventualmente não foram. Enfim, falando de e-commerce, que é um caso bastante legal de falar sobre isso, você consegue medir isso. Mas o fato é, você só vai conseguir saber se o UX Researcher de fato altera isso quando você medir alguma coisa que tem a ver com o seu trabalho. Então, vou te dar um exemplo prático. Você pode medir em que partes do sistema, por exemplo, a pessoa para de navegar. Baseado nas URLs, vamos dizer assim, eu estou navegando lá na home, aí eu entrei em tal lugar, aí depois eu fui para outra página, e fui para outra página e parei ali. Isso é uma coisa rastreável só com dados. A gente tem maneiras de fazer isso, mas enfim. Um outro exemplo é, por exemplo, na parte de writers, researchers, né? Se a sua aplicação é lenta e ela começa a levantar um burburinho no mercado, nossa, vai lá no, sei lá, sites de opinião, né? Nossa, minha aplicação é lenta, minha aplicação dá erro, ou o preço está errado, ou, sei lá, qualquer coisa que possa acontecer, essa fonte vai ajudar você a definir coisas que você tem que fazer para corrigir. Mas como é que você sabe onde é que está o problema? Exatamente, né? Em qual preço? Qual produto? Isso você precisa de dados. Onde é que estão esses dados? Muitas vezes eles estão na investigação de o que passou pela aplicação, na navegação, onde é que aconteceu o erro, qual erro foi. Daí você vai falar lá com os desenvolvedores, talvez, ou com o pessoal que cuida da parte do sistema e descobrir com muito mais velocidade, de novo, né? O que deu errado. Poxa, a gente fez um cache, né? A gente entregou uma informação obsoleta porque esqueceram de uma vírgula. Isso foi o problema. E tem a ver com UX Research. Quando eu vou escrever sobre isso, falando de writers e researchers, né? Como é que você vai dizer que você tem a melhor solução, melhor proposta, se você tem esses pequenos problemas que são a experiência que o usuário percebe? Como é que você vai escrever sobre uma experiência que não é a real? Então, por causa disso, de novo, os dados ajudam os times a se guiarem
entenderem de fato o que acontece, não o que se acha que acontece, mas o que acontece. E onde é que você consegue isso? A Asion tem formas, a Cortex tem formas, e acho que com isso eu espero ter dado alguma luz ali na sua pergunta. Não, perfeito. Eu acho que só para complementar também, eu acho que, olhando uma função de UX, a inteligência de vendas, a Fran pode até me complementar, você tem também, se você sabe direitinho, no detalhe, o perfil do seu cliente, você entende como que é a sua base, quais são as empresas parecidas que tem nesses setores que a sua base é forte, para você fazer uma pesquisa, entender uma persona, identificar quais são as coisas específicas que você tem que fazer para o seu ciclo de vendas, isso também vai ajudar muito se você ter esses dados como se fosse o raio-x dos seus clientes e do mercado que você atua, né, Fran? Exatamente, Lucas, exatamente o que a gente acabou embasando muito aqui nesse papo. Sim. Perfeito. Não, então, acho que é isso. Como acabar nas perguntas aqui, a gente bateu no tempo certinho também, em 10 horas. Eu queria agradecer todo mundo pela presença, agradecer a Fran, agradecer o Arthur também pela palestra, foi super legal. E, pessoal, quem não respondeu ainda, responde lá a nossa pesquisa e a gente se encontra no próximo Meetup. Obrigada, gente. Obrigada, Arthur. Obrigada, Lucas. Obrigado, Franciele. Obrigado, Lucas. Todos. Até mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, tchau.